Queridos, a graça e paz. Eu me chamo Osvaldo, moro em Brasília, Distrito Federal. Estou aqui em São Paulo, vim em São Paulo para fazer uma consulta, tratamento de saúde. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado bom termo e graça. E expresso a minha alegria em conhecer o pastor Tony, essa pessoa maravilhosa, entusiasmada, criativa, dinâmica. Eu gostei muito do pastor Tony. Tive assim, uma simpatia, amor à primeira vista, Gostei dele e estou muito feliz e à vontade por estar aqui. Não conhecia a cidade de Serquilho, estava numa cidade próxima, aí Deus me permitiu passar aqui para visitar o pastor José Roberto, um amigo do coração. Passamos muitos momentos de oração, de conversa. A gente precisa, querido, sempre ter companheiros de julgo, amigos, pastores ou irmãos em Cristo que a gente possa estar junto, conversar, abrir o coração. E o pastor José Roberto é um desses. Às vezes ele me liga lá em Brasília, eu ligo para ele, a gente conversa. E também amigo do coração de todas as horas. Que Deus abençoe. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 8. A partir do versículo 21, Esdras capítulo 8, a partir do versículo 21, está projetado aqui, queridos. E mesmo assentado nesse espírito de reverência, de adoração a Deus, vamos estar lendo. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedir jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo, do caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem daqueles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém, queridos? Pai, mais uma vez te agradecemos, te bendizemos por este momento. Em nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu só fazer uma introdução histórica. Esse período de Esdras aqui, Esdras, ele foi um cronista, ele foi um escriba, ele era um doutor da lei, era um homem versado nas escrituras, ele era um homem dedicado, ele era apaixonado pela palavra de Deus. E ele foi levado cativo. Não se sabe se ele nasceu no cativeiro ou da Babilônia, ou foi levado jovenzinho para a Babilônia, naquela questão. Então, houve o cativeiro babilônico, tivemos desse período três grandes potências, três grandes impérios. Os assírios, Senaqueribe, que foi derrotado por Nabucodonosor, caldeu. Esses dois eram de origem semitas, mas um terceiro império que se emerge, que se levanta, era os império os medos e persas. Então agora Nabucodonosor sai do governo do império e entra Ciro, Dario, Artaxerxes, Xerxes. Todos esses nomes são títulos reais. Agora está sob o comando, o domínio daquela região do Oriente Médio, os persas, os medos persas, que derrotaram. Os medos persas hoje, os medos não existem mais como povo, existe um ou outro espalhado na nação lá do Oriente Médio, mas hoje os persas, vocês sabem que são os iranianos, eles são persas, embora eles sendo, hoje eles são muçulmanos, eles seguem o islamismo, mas eles não são árabes, eles são persas, e esse império persa se levanta como império mundial e domina. E os cativos que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, agora estão debaixo do domínio do rei Dário, do Xerxes e de Ciro. Então, dentro desse contexto, eles passaram 70 anos dentro do exílio, do cativeiro babilônico, e agora chegou o momento deles voltarem para
para a sua terra. Enquanto que o rei Nabucodonosor trazia os melhores, os mais inteligentes, os mais preparados, os profissionais para o seu reino, ele trouxe mais de 50, 70 mil pessoas, ele trouxe uma nação inteira. Os outros espalhou, mas ele trouxe muita gente, mais de 100 mil pessoas, muito mais, levou para ser cativo na Babilônia. E ele trazia todo mundo para o seu reino, enquanto que, quando esse império assume agora, os medos persas assumem o poder, olha, vocês podem voltar para as suas nações, para as suas terras, vocês podem voltar, desde que vocês não se rebelem e paguem tributo. É melhor vocês lá do que aqui. Já tem muita gente, então, e nesse período é composto o Salmo 126, né? Estávamos tristes, ficamos felizes pela libertação do cativeiro. Eles retornam por promessa de Deus, por profecia se cumprida, na boca do profeta Jeremias, que eles iam passar 70 anos no cativeiro, mas depois eles retornariam. E nesse retorno agora, pelo decreto do rei Ciro, Deus levanta a primeira leva, que retornam para Jerusalém, com Zorobabel, descendente, né, de Davi, e agora vai a segunda parte com Esdras. Então, nesse segundo, querido, este homem chamado Esdras, ele sentiu que deveria voltar para a sua terra. Ele queria voltar para casa. Mas aí ele foi falar com o rei. Ele foi falar com o rei. Ele criou coragem e foi pedir ao rei. Mas antes de ele ir falar com o rei, querido, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude que vai ser o primeiro ponto dessa mensagem. Ele tomou uma atitude porque você, sendo um súdito, um homem que inexpressivo dentro da corte da Pérsia, querido, quem era Esdras? Mas Esdras cria mecanismos para chegar até o rei Artaxerxes, para pedir para ele ajuda, para pedir para ele proteção, para pedir para ele, mas como ele ia chegar nisso? E, querido, o povo estava enfrentando muitas dificuldades financeiras, o povo estava enfrentando crises, o povo estava num país que não era deles, falando uma língua que não era deles, falando dentro de uma cultura que não era deles. Então esse povo agora precisava voltar. Mas como voltar? Tirar muitas pessoas, mais de 100 pessoas, não sei quantas pessoas, de um contexto geográfico, de uma nação de quase 2.000 quilômetros, para levar agora para Jerusalém. Ele precisava de ajuda. Naquele contexto, querido, o povo de Israel iria voltar, iria passar em várias nações, que iria cobrar, podia saqueá-los, podia matá-los, podia fazer muita coisa. Ele precisava de ajuda. E dentro desse contexto, querido, eu quero falar aqui, a primeira coisa que Esdras nos ensina nesse texto, está no versículo 21. Então apregoei um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho direito para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa fazenda. No início da jornada, Esdras convocou o povo para um momento de jejum e oração. Nós ainda estamos no início do ano. Estamos terminando a primeira quinzena do mês de janeiro. Querido, nós já enfrentamos muitas lutas na nossa vida. Nós já nos deparamos com situações em que nós fomos tão precipitados que até hoje algumas famílias, algumas pessoas, alguns de nós têm pago um preço alto por tomar decisões precipitadas, por agir no impulso e pelo coração. Mesmo nós sendo crentes, fiéis, tementes a Deus, nos reunimos aqui no domingo, mas diante de algumas situações da vida que eu vejo que vai ser bom para mim, para minha família, muitas vezes, primeiro eu tomo uma decisão, primeiro eu digo sim, para depois lembrar de Deus. Mas Esdras faz diferente. Esdras faz diferente. Ele precisava da direção de Deus para ter uma jornada segura. Nós queremos ter um ano abençoado. Nós queremos ter um ano seguro. Nós queremos ter um ano na direção de Deus. Porque entra ano e sai ano, queridos. E muitas vezes nós sempre fazemos aqueles projetos, aquelas promessas. Esse ano desejo a você, eu quero uma vida melhor, eu quero fazer isso. Mas, querido, uma vida abençoada só pode ser melhor quando Deus participa dela. Não é falar teoricamente, não é pensar, não é ter um sentimento religioso, mas é uma prática. É buscar a Deus,
é pedir a direção de Deus, é ter um tempo. Senhor, esse ano eu quero uma mudança de vida, eu quero uma vida nova. Eu quero uma nova vida. Eu quero te servir melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um patrão melhor. Eu quero ser um funcionário melhor. Eu quero viver mais para a tua glória. Eu quero viver mais para ti. Eu quero me dedicar mais a ti. Eu quero me envolver mais com a tua palavra, com a tua igreja. Eu quero me envolver mais com o Senhor. Mas para que isso aconteça, eu dependo de ti, para que tu faça uma obra em mim e através de mim. E aqui, queridos, ele pede a Deus uma jornada feliz. Todo mundo quer felicidade. E eu falo, querido, que felicidade não é momentos, não são momentos. Felicidade não é um estado emocional. Eu entendo, para nós cristãos, para o professor que nos ensina aqui, o Zé Roberto, mestre, e felicidade é uma pessoa, viu? Felicidade é uma pessoa. A felicidade, a sua felicidade está em Deus. A sua felicidade está em Cristo. A minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo andar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu entendo que felicidade para nós cristãos, para nós filhos de Deus, felicidade é uma pessoa. Felicidade é mais do que um momento, é mais do que um momento de alegria com parentes, com os amigos, é festejar, comer, beber e num momento de êxtase, de glória. Mas para nós, eu entro nesse culto, eu chego aqui, Cristo está presente, Ele habita em mim pelo poder do Espírito Santo. Mas eu saio daqui, Cristo vai comigo para a minha casa durante a semana. Então felicidade é uma pessoa. Cristo habita em mim pela palavra. Então felicidade é uma pessoa. E Esdras aqui, ele pede uma jornada feliz. E eu entendo, uma jornada segura para este ano, para a sua vida. É o que Deus quer, que você tenha uma vida com Ele neste ano, mais dedicado, mais santificado. Porque depender de você, você vai viver uma vida para a glória de Deus, debaixo da direção de Deus. E para isso, querido, nós precisamos tomar decisões. Precisamos tomar decisões. Eu estive essa semana, antes de viajar para cá, para São Paulo, e nós estamos ajudando uma irmã a construir uma casa. Ela está numa situação muito difícil e a igreja a igreja assumiu para dar para ela o básico, construir uma casa para ela, telhar, rebocar, colocar o piso, fazer a parte elétrica. Isso nós fizemos. Mas aí, querido, eu fui lá na loja de matéria de construção de um irmão, amigo. Ele é da Assembleia de Deus, ele tem uma loja de matéria de construção. E toda vez que eu vou lá, sempre tem momentos de comunhão, de trocar experiências, de falar. E aí, meus amados, ele falou: pastor Oswaldo, eu estou tendo uma mudança na minha vida. Depois que eu comecei a tirar momento de oração na minha vida, começar o meu dia, antes de fazer qualquer coisa, começar o meu dia primeiro falando com Deus. E eu tiro uma vez ou duas vezes por mês, eu tiro um momento de jejum. Eu quero falar para o Senhor, Ele falou comigo, que eu tenho sentido uma mudança radical da minha vida. Eu tenho tido a alegria de ler a Bíblia com prazer, sentindo que as palavras brotam, saem do livro e vêm para o meu coração. Ele tem vivido experiências como, olha, se eu soubesse, pastor, que era gostoso viver assim, eu teria vivido isso há muito tempo. Ele tomou uma decisão na vida dele. As coisas só mudam, querido, quando nós, conscientemente, tomamos decisões na nossa vida. Muitas coisas não mudam na sua vida, porque você ainda não tomou uma decisão. Que dentro do meu relacionamento com Deus, Deus me dá uma coisa chamada responsabilidade humana. Deus é soberano, mas dentro da soberania de Deus, Deus me permite ter, pela sua graça, uma responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, eu posso tomar decisões. Eu vou estudar para um concurso. Eu vou me preparar para me casar.
Eu vou mudar alguns pontos no meu relacionamento que não está bom. Eu preciso tomar decisões. Eu preciso falar a verdade. Eu preciso romper com algumas posturas ou comportamentos pecaminosos que estão atrapalhando a minha vida. Pecados que estão atrapalhando a minha vida. A preguiça pode estar atrapalhando a minha vida. A maledicência pode estar atrapalhando a minha vida. Eu vou ter uma atitude. Não quero mais isso para a minha vida. Eu quero mudança na minha vida. Eu quero ter o meu compromisso mensalmente de honrar a minha igreja, honrar o Senhor com as minhas finanças. E, queridos, e quando a gente toma decisões, Esdras tomou uma decisão. Primeiro, eu vou me preparar. Se você quer ter um ano abençoado, coloque na sua agenda oração e jejum. Certamente, o jejum você deve procurar seu pastor Zé Roberto, para pedir orientação. De que maneira melhor eu posso jejuar se você tem algum problema de saúde? Certamente você deve fazer isso. E eu coloquei isso como alvo na minha vida, querido. Eu falei, pastor Tony, eu falei assim, esse ano eu quero me dedicar mais, eu quero disciplinar o meu tempo, organizar o meu tempo, eu quero ter mais disciplina para viver uma vida de oração mais constante. Então, Esdras pede, para que ele tenha uma jornada segura, ele pede a direção de Deus. Então apregoei ali um jejum ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos o caminho direito para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa fazenda. Ele aqui, queridos, o rei abriu os cofres e deu para ele, pode levar essas bandejas de ouro, pode levar esse candelabro de ouro, pode levar, o rei ajudou, o rei contribuiu para que ele tivesse condições financeiras, o rei o abençoou. Tem coisas na sua vida, como sempre na minha vida, que só Deus, não é o homem, é só Deus pode fazer, só Deus pode mudar, só Deus pode intervir, só Deus pode transformar, só Deus pode agir, não é você, somente Deus. Você e eu estamos nas mãos de Deus, dependemos dele, só Deus pode fazer. Tem situações, querido, que você entrega nas mãos de Deus e confia, descanse em Deus. Por que está abatido, ó minha alma? Por que se desespera dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvará. Só Deus. Para você talvez falar com o filho, falar com a sua esposa, com o seu filho, pedir mudança, em qualquer situação que você tem que tratar, primeiro busque a Deus em oração e depois vai. Eu falo para vocês, até com um médico, que eu vou consultar terça-feira, eu já venho lá de Brasília colocando nas mãos de Deus. Eu peço a Deus. Quando eu tenho que tratar qualquer coisa, eu peço a Deus. Até para conversar com a minha esposa, alguns assuntos que eu sei que são espinhosos, eu peço a direção de Deus. Eu oro o dobro, é claro. Eu tenho 4 filhas, né? Eu falei para o pastor, sou pai de 4 filhas. A minha segunda filha casou agora, mas até então era 5 mulheres contra 1. Eu já entrava perdendo de 5-1. Mas toda vez que, brincadeira, eu conversava, eu falava para ela, vou orar, depois eu respondo. Não, tem que ser agora. Então, que nós precisamos, para buscar a direção de Deus, eles pediram um caminho direito para si, mesmo seus filhos, os seus bens. Isto mostra que Deus se importa com cada área das nossas vidas. Eu estava muito tempo sem conversar com o pastor José Roberto, e hoje nós tiramos uma tarde, e nós conversamos, e eu vi o quanto que Deus tem trabalhado, abençoado. Eu fiquei maravilhado em ouvir e ver o quanto que Deus, eu falei assim, é isso que Deus faz em cada área da vida do pastor, em cada área da vida do pastor Tony, em cada área da sua vida. Deus, você precisa entregar e deixar que Deus cuide.
Querido, segundo aqui eu quero fazer essa aplicação. Assim como Esdras, precisamos buscar a Deus antes de iniciar qualquer jornada. Se você está enfrentando uma decisão importante, um desafio, um novo caminho, reserve um tempo para jejuar e orar. A preparação espiritual é a base para qualquer jornada segura. Tenha esse hábito. Os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia eram pessoas disciplinadas, eram pessoas de oração. Você precisa orar, você precisa pedir a Deus, você precisa confiar em Deus. A segunda coisa, querido, no versículo 22 está aí: porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos ajudarem contra o inimigo. No caminho, porquanto já tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos que o deixam. Querido, aqui é uma questão. Agora, eu busco a Deus, eu peço a Deus, eu entrego nas mãos de Deus. Agora eu tenho que ter uma coisa chamada confiar no poder de Deus. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Jesus Cristo, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Precisamos confiar, buscar esse poder. O poder de Deus. Tem muita gente que é cético. Tem muita gente que fala: isso acontece com outro, mas não acontece comigo. Querido, o poder de Deus, a graça soberana de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em você, graciosamente, você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele, profundo com Ele, e Ele quer lhe dar experiências com Ele, pessoal. Certamente, eu e você não devemos fazer das nossas experiências uma doutrina, mas que você pode ter experiências profundas com o poder de Deus. É glorioso, é maravilhoso, e você precisa ter. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a servir a Deus, eu não vim de um lar evangélico, fui ganho para Cristo de uma família de descendentes de alemães. Meu pai trabalhava no INCRE, e a dona Florinda Emerick, os sobrinhos dela, os netos dela trabalhavam também, era funcionário público. E aquela senhora de olho bem azulzinho, bem branquinho, chegou para mim, olhando ali, me via brincando: garoto, você quer ir para a igreja? E começou a falar do amor de Deus para mim. Meu pai, na juventude, veio de igreja Assembleia de Deus, mas casou com a minha mãe, não já era mais crente, minha mãe nem sabia, mas aí Deus tinha uma promessa. Sempre que eu, lá no Rio de Janeiro, fui para Brasília jovem, entrando na adolescência, a mãe do meu pai, eu sempre entrava, minha avó não sabia ler, mas era uma mulher de oração. Vocês sabem que eu aprendi a orar com os irmãos da Assembleia de Deus? Eu aprendi a orar com esses irmãos. Eu era da igreja presbiteriana, comecei, e teve um período na minha vida que eu fiquei desempregado, entrando já na minha mocidade. E perto da minha igreja tinha uma igreja da Assembleia de Deus. E de repente, nós jovens começamos a fazer alguns trabalhos de evangelismo, de casa em casa, e os jovens da Assembleia de Deus vieram para fazer com a gente. E aquele misto, aquela coisa gostosa, bonita, né? Naquele tempo. E aí, queridos, eu fiquei desempregado. Um irmão falou: rapaz, vai na nossa igreja, vamos orar. Todo dia de manhã tem oração de 6 horas da manhã até as 7. E eu falei: 6 horas da manhã levantar. Já fiquei assim. Aí eu fui. Querida, foi a primeira vez. Aí as irmãs orando, só tinha mais mulheres orando, né? E tinha um pouco jovens. Eu fiquei meio constrangido, sentei lá. Vamos ajoelhar para orar. E 3 minutos já não aguentei mais de joelho. Falei: não é possível, não aguentei mais. Eu já fiquei sentado, fui orando. E depois, queridos, aí no outro dia eu fiquei 5 minutos. E eu contava no relógio. E o povo orava 45 minutos, 1 hora. Eu falei: é muita coisa, eu não dou conta, não tem nem palavra para orar, não tem nem o que eu consigo falar. Querido, depois de 3 meses, querido, eu estava orando já com aquelas irmãs no templo, e a graça de Deus me ajudou a estar falando. Certamente depois consegui um emprego e fui, mas isso marcou a minha vida. E a partir daquele momento, querido, Deus me deu a graça de ter sempre em alvo viver uma vida de oração. Certamente
a gente tem algumas diferenças, mas eu louvo a Deus, queridos. Eu louvo a Deus, porque eu aprendi a orar com aquelas irmãs. Eu aprendi a orar com aquelas irmãs. E ali nós orávamos, e dali Deus me abençoou, saí com emprego. Depois de 3 meses ali em oração, e aprendi. Eu levei, querido, esse ensinamento para dentro da minha casa, para dentro da minha vida pastoral, para dentro da minha vida ministerial, para as igrejas que eu pastoreio, na minha família. As pessoas falam assim: pastor, eu não entendi nada do que o senhor falou, mas uma coisa eu gosto, que o senhor gosta de orar. Eu falei: ainda bem. Então, querido, eu gosto dessa vida, e eu comecei a crer no poder de Deus. E Deus usou a minha vida. Ganhei meu pai para Cristo, ganhei minha mãe para Jesus, ganhei minha família para Jesus, ganhei meu vizinho do lado para Jesus, e fui ganhando, e Deus foi me dando graça. Eu estava naquele primeiro amor, pastor Tony, naquela alegria, naquele entusiasmo, orava de madrugada, aquela coisa toda, né, aquele entusiasmo, mas o meu vizinho do lado não era crente, e eu orava tão alto que meu filho, você está atrapalhando as pessoas de dormir. E eu falei: minha obra não pode parar, eu tenho que orar, Deus me chamou. E aquela falta de sabedoria, e orando, pedindo a Deus de madrugada: meu filho, seu pai está dormindo, você não pode ser assim. Eu só sei que na minha ignorância, querido, na minha dificuldade, e ali, e a senhora que morava do lado da minha casa, ela falou assim: depois de 10 anos, depois de 15 anos, nós nos encontramos no shopping em Taguatinga, no shopping lá em Brasília. Eu já estava no seminário, preparando, já estava terminando. Ela falou: você pode falar? Ela encontrou comigo dona Fátima, minha conterrânea, porque morava no conjunto habitacional com as pessoas que vieram do Rio de Janeiro, transferido para Brasília, do serviço público. Ela: posso falar uma coisa para o senhor? Ela já era crente, me deu a paz do Senhor, da Igreja Batista. Vou te falar uma coisa que você não sabe. Todas as vezes que você estava orando lá na sua casa, que eu via lá na minha casa, eu e meu marido estavam brigando de noite na cama, discutindo, batendo boca, brigando. E toda vez que você começava a orar, a gente parava de brigar. A gente começava a orar, ficava ouvindo a sua oração. E você orava por mim, pelo meu marido, pelos meus vizinhos, sem saber de nada. E hoje nós somos crentes. Eu quero agradecer a Deus por ter levantado você. Eu falei: mesmo na minha falta de sabedoria, Deus teve misericórdia. Querido, nós não podemos, querido, nos calar. E aí, naquele desejo de servir a Deus, é claro, fui para o seminário, fui aprendendo, fui desenvolvendo meu entendimento, fui ganhando determinadas escrituras. Deus foi nos ajudando. Então, querido, nós entendemos isso. Mas Esdras, querido, entendeu que ele não tinha mais coragem de pedir ao rei um exército, que o rei já tinha dado tantas coisas para ele, o rei já tinha ajudado tanto ele, que ele ficou com vergonha de pedir ajuda para o rei, agora um exército, porque ele teria que parar por muitas fronteiras, e no caminho tinha muitos perigos. Eles estavam levando riqueza, pessoas com bens, fazendas que eles conquistaram no exílio, agora estava voltando, e podia ser alvo de ataque de inimigos, que podia roubar, matar. Muitas vezes nós temos medo de muitas situações na nossa vida, nós corremos perigo em muitas situações da nossa vida. E Esdras daqui, querido, ele falou: eu não tenho coragem de pedir ao rei agora um exército para nos acompanhar. Então o rei, agora nós vamos orar e pedir para Deus, nós vamos confiar no poder de Deus, nós vamos apelar de Deus, que a glória de Deus esteja sobre nós, porque Deus é o nosso escudo, Ele é o Senhor dos exércitos. Esdras sabia tudo isso da palavra de Deus. Ou agora a gente coloca a nossa confiança em Deus, ou nós dependemos do poder de Deus, ou nós entregamos aos cuidados de Deus ou não. Porque o medo, como o pastor Tony colocou aqui, nos amedronta, o medo nos paralisa. Quantas pessoas têm se paralisado, estão paralisadas por causa de medo, insegurança, de dúvida? Mas Esdras, ele também enfrentou esse momento de insegurança. Ele enfrentou esse momento de medo, de mudança, do novo, do que as pessoas vão dizer, o que o rei vai dizer. Eu não tenho coragem, eu vou pedir ao rei agora não. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas, deixam de ganhar viver muitas áreas da sua vida para melhor, porque tem medo. Medo da opinião alheia, medo de ficar reprovado, medo de não ganhar, medo de falar, e as pessoas se encolhem, se retraem. É preciso pedirmos a Deus um espírito de ousadia, de coragem, para atravessarmos esse Jordão. Se queremos ter jornada segura,
nós temos que saber que nesse período de 2025, nós vamos ter momentos delicados na nossa vida. E temos que contar com o poder de Deus. E aqui ele faz, aqui vemos a coragem de Esdras. Ele poderia ter pedido ao rei uma escolta militar para protegê-lo, mas preferiu depender inteiramente de Deus. Ele havia testemunhado ao rei sobre o poder e a fidelidade do Senhor, e agora precisava viver aquilo que pregava. Nós cantamos, Deus é santo, maravilhoso, cantamos a glória, o poder. Agora eu tenho que viver isso na minha vida. Às vezes eu sou surpreendido por pensamentos, por maus sentimentos, por desejo de ira, de vingança, por algumas situações adversas na minha vida. E eu tenho que lutar comigo mesmo, antes de sucumbir à tentação, antes de me deixar levar por aquele sentimento. Eu tenho que clamar pelo poder de Deus. Limpa a minha mente, limpa o meu coração. Vai na frente, eu tenho que tratar situações de relacionamentos quebrados, partidos, com pessoas. E lidar com gente nem sempre é tão simples e é fácil. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, trabalhe no coração daquele irmão, daquela irmã. Trabalhe no coração do meu patrão, trabalhe no coração daquele meu colega, trabalhe naquele coração. Que eu sei que existe uma animosidade, existe uma rusga entre nós. Senhor, trabalhe ali e descanse em Deus. Confiança exige fé. Esdras confiou que Deus cuidaria deles, mesmo quando o caminho era perigoso. Nosso testemunho precisa ser coerente. Se dizemos que confiamos em Deus, precisamos demonstrar essa confiança com as nossas atitudes. Quantas vezes confiamos mais nos recursos humanos do que em Deus? No dinheiro, no banco. Dependemos de pessoas, de dinheiro e estratégia, e esquecemos que Deus é o nosso protetor, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é poderoso. Hoje Ele nos chama a colocar nossa confiança nele, mesmo diante de maiores desafios. E último, eu quero terminar dizendo que Deus responde às nossas orações. Deus não só ouve, mas Deus responde às nossas orações. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, esse mês de janeiro é um momento de oração. Nós estamos em oração. Eu sei que essa igreja ora, eu conversei com o pastor, como é bom. A gente sente o calor da presença de Deus nesta igreja. A resposta, Deus responde às nossas orações, versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, diz o texto. E moveu-se pelas nossas orações. O resultado da preparação e confiança foi clara. Deus respondeu às orações de Esdras e do povo. Eles experimentaram a proteção divina em sua jornada, porque buscaram a Deus com seriedade. Eu fui pastorear uma igreja, pastor. Essa igreja que eu estou pastoreando hoje, a igreja não tinha condições de pagar o meu salário. E o meu tesoureiro era uma pessoa muito boa, um militar aposentado. Ele falou: pastor, está difícil. E quando eu cheguei lá em 2004, 2005, e ele usava aquelas capangas, pegava o dinheiro da igreja e ia com as capangas. Aí o pastor que entrou hoje foi isso, me pagava com moeda, notinha de R$1 em 3 vezes. Eu com 4 filhas, já pensou, irmãos? Eu falei: Senhor, como diz os irmãos, só Jesus na causa. E quando Deus entra nesta causa, queridos, e Deus só mandou eu trabalhar, trabalhe. Dentro de 6 meses, a igreja estava pagando o teto do presbitério. 6 meses a igreja estava pagando o teto. Deus tinha resolvido todos os meus problemas nessa situação financeira. Deus abençoou a igreja. Deus respondeu às orações da igreja. Vendemos uma Kombi velha que tinha lá, que só dava prejuízo e multa. Reformamos o templo, fizemos um forro na igreja. Querido, foi bênção. De lá para cá, meus amados, Deus tem nos abençoado. Deus não tem deixado de nos visitar. Porque
Tem muita gente aqui que está precisando de um milagre financeiro, precisando de um socorro de Deus. Só você e Deus sabe o quanto você está precisando desse milagre. Então, queridos, eu precisava dessa ação soberana de Deus na minha igreja, na minha vida, na vida da minha família. E hoje o presbitério, a minha igreja, nós temos tido a alegria. Nós já compramos a casa do lado, a nossa igreja fica na avenida, já temos dinheiro guardado para comprar a casa do outro lado. E um terreno na avenida, cada um custa 500 mil. Só um terreno, a casa. E a igreja está se preparando para comprar. Já podemos comprar a casa. Eu vim para cá, e a cirurgia que eu fui fazer lá em Brasília é muito caro. Eu vim para ver aqui em São Paulo fazer. A igreja falou: pastor, não vai não. Pode ficar tranquilo, a igreja banca a cirurgia, seja que preço for. Então, querido, eu tenho tido essa alegria de ver a boa mão de Deus conduzindo. Eu tenho aprendido a depender de Deus. Eu trabalhei em serviço público, era professor, diretor de escola, e Deus me chamou, e Deus me separou. E até hoje, querido, quando o meu conselho senta comigo, é claro que a minha igreja é pequena, num bairro de periferia, e a igreja fala: pastor, está bom. Eu falei assim: não, meu irmão, tá bom, o senhor quer mais aumento? Eu falei: não, tá bom, meu irmão. A igreja paga meu aluguel, a igreja paga meu plano de saúde, a igreja me honra, paga meu combustível, paga minha internet, a igreja tem condições. Eu estou falando isso, querido, para ver quando eu cheguei numa situação, porque nós temos orado e pedido ao Senhor, aprendido a depender de Deus. Uma igreja pequena, igreja menor do que essa, está crescendo. Todo mês eu estou recebendo muita gente, A minha igreja, o Senhor tem feito esse desafio para nós, depender do Senhor. Estamos fazendo a live no tempo da pandemia, do Covid. O irmão olhando lá, nós não temos esse aparato aqui, né? Eu sou meio tímido, constrangido em pregar com isso. Eu confesso assim que eu não estou acostumado, né? E aí, mas teve os irmãos lá que filmou na época para passar para os irmãos. Aí uma pessoa lá olhou e viu, já tinha ido na nossa igreja uma vez, nesses 20 anos, falou: pastor, eu vou dar Aí chegou para mim: tem um irmão, tem uma pessoa querendo dar o piso da igreja. Eu falei: o piso? Por quê? Esse piso já tem 42 anos, pastor. Tem 42 anos, esse piso precisa ser trocado. Aí, queridos, ele deu o piso, ele deu as janelas de blindex, reformou a igreja todinha, tirou tudo do velho, tudo que estava enferrujado, entrando água, mudou tudo. O Zé Roberto conhece, ele tem um modelo. Deus mudou tudo. E os irmãos se animaram. E os irmãos começaram a contribuir. Querido, Deus abençoou. Agora nós estamos embalados, irmão. Nós estamos assim, embalados mesmo. Eu tenho que frear os irmãos. Vamos embalados. Já fizemos a planta, olhei dessa planta aqui, vou levar a ideia para a minha igreja. E, querido, Deus tem respondido as orações. Sabe por quê, querido? Que eu tenho pedido a Deus: Senhor, aviva a segunda igreja presbiteriana de Ceilândia. Aviva o nosso coração, desperta o teu povo. Quando Deus nos desperta espiritualmente, querido, o nosso bolso também é despertado. Então eu tenho, contando aqui essa experiência para a glória de Deus, o resultado da preparação foi claro. Deus respondeu às orações de Esdras e do povo. Eles experimentaram a proteção divina em sua jornada, porque buscaram a Deus com sinceridade. A certeza da resposta de Deus. Deus não ignora um coração humilde e contrito. Quando colocamos a nossa confiança nele e o buscamos, ele age a nosso favor. Se você está orando por algo há muito tempo, não desista. Deus ouve as orações do justo. Pode parecer que a resposta está demorando, mas tenha fé. Ele está trabalhando para que você tenha uma jornada feliz e segura. Que Deus te abençoe. Derrame graça sobre a sua vida. Amém? Eu só quero terminar aqui um pouquinho
prepare-se espiritualmente antes de qualquer decisão ou desafio. Jejue e ore, pedindo a orientação de Deus. Confie em Deus, não dependa apenas dos recursos humanos. Lembre-se, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Terceiro, espere pela resposta de Deus. Ele nunca desampara os que buscam de coração. Obrigado, pastor.